Pai querido Deus maravilhoso, o Senhor, Pai, até aqui foi o Senhor que nos conduziu. Deveras, o Senhor nos conduziu para este momento, Senhor, Pai, que é, Senhor, e sempre será, Senhor, um momento de reflexão, um momento de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, Pai, e nós não queremos só ser ouvintes, mas nós queremos ser praticantes fervorosos das verdades que aqui desta plataforma, Senhor, Pai, será usada para ministrar a Tua palavra, meu Deus. Abençoa a vida do Teu Filho, que o coração dele, Senhor, esteja e permaneça vazio no mundo e cheio do Senhor, para que da sua boca, Senhor, Pai, flua o rio de água viva e a palavra do Senhor, Pai. Que o nosso coração e os nossos ouvidos sejam completamente, Senhor, dados para o Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz dentro desta congregação, dentro da vida de cada um de nós que está aqui reunido, para exaltar o Teu nome. Senhor, Pai, que este tempo ele seja um tempo de refrigério, um tempo de nós ganharmos, Senhor, Pai, maturidade, resistência contra essas tentativas do diabo, e certamente isso acontecerá, porque a Tua palavra será pregada. Senhor, abençoa, Senhor, Pai, a vida, Senhor, Pai, de nossas crianças, Senhor, Pai, que estarão subindo para o segundo piso para lhe receberem uma poderosa palavra, também da mesma forma que a que nós, na nave da igreja, receberemos. Senhor, usa a vida do Diácono Júnior, como o Senhor sempre o tem usado, para glorificar o Teu nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja que permanece de pé para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu tive muita alegria de estar mais hoje aqui com os amados irmãos, cultuando e adorando, exaltando o nosso amado Deus. É muita alegria. Eu confesso, amados irmãos, nós estamos muito privilegiados de estarmos ministrando a palavra de Deus. Mas no momento que o nosso pastor Edivaldo nos deu o convite, nós dobramos nossos joelhos, oramos e entendemos que era o propósito de Deus nós estarmos ministrando hoje. Mas confesso que eu respondi: ok, pastor, eu estarei ministrando. Mas deu um tempo, eu parei e pensei: meu Deus, o que eu fui fazer? Era o velho homem bradando lá naquela cruz, falando: ele não compreende as coisas do Espírito ainda, querendo que nós devemos parar e deixar de fazer a vontade de Deus, porque nós compreendemos que somos vasos de barro usados na mão de Deus, e aquilo que há de valioso de nós é somente o Espírito Santo de Deus, o qual nós buscamos todos os dias sermos cheios. Amém? Gostaria que nós, amados irmãos, abrissem as vossas Bíblias no tema de hoje, de Isaías, capítulo 12, versículo 2. Enquanto os amados irmãos abrem as vossas Bíblias, gostaria de mais uma vez fazer meus agradecimentos, agradecer mais uma vez a Deus diante da igreja, agradecer a pessoa do nosso pastor Edivaldo Militão, que nos confiou essa grande responsabilidade de estar ministrando. Agradecemos a vida também do pastor Sérgio, que nos recebeu muito bem, ao qual nós agradecemos, e agradeço a cada irmão que hoje aqui está junto conosco e vamos exaltar e glorificar o nosso Deus e receber mais um pouco da porção da palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de que todos acharam Isaías capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, se tomou a minha salvação, se tornou a minha salvação. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Glórias a Deus. Quando ouvi o tema, eu glorifiquei a Deus, porque é um tema bem propício e bem importante quando nós lemos e falamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais daquela bênção e da promessa a qual nós recebemos mediante o teu sacrifício na cruz do Calvário, que é a salvação, a qual nós desfrutamos e nos alegramos todos os dias quando lembramos. Amém? Então vemos aqui, eu gostaria de fazer então a leitura de todo esse capítulo mais uma vez, que nos diz
assim no versículo 1: E dirás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, e confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. E direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Glórias a Deus. Vemos aqui então um cântico de louvor e exaltação ao nosso Deus, de ação de graças. Vemos aqui a magnitude do nosso Senhor e a bondade e a misericórdia que estava sobre o povo de Israel, foi no Antigo Testamento, e que nos traz a revelação da salvação a qual nós havíamos receber mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a qual Deus nos enviou para que todos nós venhamos ser salvos da ira e dor que estamos condenados, mas venhamos desfrutar de uma paz plena em Deus, a qual nós temos mediante a fé em Cristo Jesus. Mas vemos aqui também a qual nós podemos entender que no Antigo Testamento, a qual nós vemos que inúmeras vezes Deus tinha que entrar em providência para salvar o seu povo, que se encontrava em aflições, se encontrava muitas das vezes cativos, e Deus era um Deus misericordioso, que mesmo ele se tornando o teu povo, ele nunca o abandonou, mas sempre estava pronto para estender a mão para resgatar e trazer novamente a restauração ao teu povo. Vemos que o versículo 1 ele fala: e dirás naquele dia, graça te dou ao Senhor, porque ainda te tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Vemos que Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e Ele não nega a sua essência, Ele continua sendo esse Deus amoroso para nós. Nós ainda estamos lutando contra o pecado, nós não vivemos na prática, porque Cristo nos libertou. Mas ainda estamos nessa natureza pecaminosa, nessa natureza adâmica, e estamos lutando todos os dias para permanecer firmes e fiéis ao nosso Senhor. Amém, amados irmãos? É a palavra qual Deus colocou no meu coração, meditando nesse tema. Gostaria que os amados irmãos abrissem em Romanos, no capítulo 15. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 7, que nos diz assim: portanto, recebei-vos uns ao outro, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos os gentios com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e aquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. O 13: ora, o Deus de esperança vos encherá de todo gozo, paz em crença,
para que abundeis em esperança para a virtude do Espírito Santo. Amém. Até que, amados irmãos, vemos aqui então a palavra de Deus nos trazendo um parâmetro da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Vemos que a salvação foi primeiramente para os judeus, mas Deus tinha o seu plano de estender essa salvação para todos os povos e todas as nações. Vemos que agora nós podemos adorar, exaltar e bendito o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tão bendita graça como nós alcançamos. E como nós recebemos, estamos aqui para adorá-lo e exaltá-lo no seu santo nome. E vemos que nós podemos nos alegrar todos os dias por essa bênção. E vemos agora no 13 que nos diz assim: ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo, paz, crença, para que se abundeis em esperança para a virtude do Espírito Santo. Vemos que esse Deus é um Deus de esperança, o Deus da esperança. Vemos que nós hoje temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós podemos encontrar dificuldades e aflições, lembramos da natureza do nosso Deus bondoso e misericordioso, que se nós clamarmos o seu santo nome, Ele estenderá a tua mão e nos ajudará. Temos a alegria dessa esperança. Desfrutamos dessa esperança em Cristo Jesus. Mas meditando naquilo que Deus colocou nessa viva esperança que nós desfrutamos, da salvação em Jesus Cristo, como o tema dos dias, nós não conseguiremos ficar parados simplesmente desfrutando dessa esperança. Meditando sobre a esperança, vemos que no mundo podemos encontrar outros tipos de esperança. Vemos aquelas pessoas que têm confiado e depositado suas esperanças não em Deus, não na sua palavra, mas sim naquilo que eles possam adquirir, nas suas riquezas, nos seus bens, nos seus familiares ou em pessoas. Mas vemos que essa esperança ela é uma falsa esperança, segundo a palavra de Deus. E essa falsa esperança ela vai chegar num ponto que ela vai se perder totalmente a sua esperança. Ela vai chegar num ponto que ela vai concluir que tudo aquilo que ela estava depositando sua esperança era uma falsa esperança e ela não vai ter mais esperança. Muitas das vezes esse estágio que as pessoas chegam de não ter mais esperança, seu estágio é onde nós podemos ouvir relatos de pessoas que se suicidam, pessoas que começam a entregar a sua vida completamente aos prazeres carnais, se deixando de se entregar aos vícios da droga, do álcool, da jogatina, até o ponto onde Satanás vai ceifar suas vidas. Mas nós que temos a viva esperança em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E por isso que nós, tendo essa viva esperança em Cristo Jesus, nós não conseguiremos ficar parados, sabendo que pessoas lá fora estão vivendo uma falsa esperança e logo vão descobrir que eles não têm mais esperança alguma. Então vemos que essa salvação de Jesus Cristo ela nos comove e nos deixa constrangidos, porque nós não tínhamos nada que merecemos, nada que fazesse que nós possamos receber essa grande amor, essa grande misericórdia que nós recebemos hoje, essa grande alegria de estarmos cultuando e adorando esse Deus. Temos o cuidado e a proteção de Deus todos os dias das nossas vidas e ainda mais temos a promessa da vida eterna junto dele. Mas cabe a nós nos esforçarmos e continuarmos a anunciarmos essas verdades na qual nós recebemos. E eu gostaria só de colocar alguns pontos a qual nós já comentamos os versículos bíblicos, que nós podemos ver pessoas que confiam em pessoas, em Salmos 146. Salmos de número 146, versículo 3, que nos diz assim: não confieis em príncipe e nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saiam do espírito e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Vemos aqui que a palavra de Deus vê que muitas pessoas ainda confiam em príncipes, em governantes. Vemos que nós estamos passando por um período crítico na nossa nação brasileira. E ainda muitas pessoas têm depositado sua esperança no governo, têm depositado a sua esperança nos presidentes, nos líderes mundiais. E vemos que a palavra de Deus nos diz que essas pessoas elas nada podem fazer para a nossa salvação. Vemos o caos que se encontra na nossa nação e quantos se encontram desesperançosos com a nação brasileira. Quantos já não têm uma expectativa de ver uma vida melhor no Brasil devido à corrupção, devido à falta de estrutura na saúde, devido à estrutura nas escolas, os falsos ali tentando tirar o proveito e nós, o povo, sofrendo. Vemos que então nós não devemos confiar nessas pessoas. Por mais que nós possamos nos encontrar aqui no Japão, estabilmente, economicamente estável, nós não devemos confiar também no imperador desse país, nos governantes daqui estão. Porque vemos que aqui, por mais que nós temos essa segurança, ainda nós temos outros riscos que nós podemos nos encontrar aqui. Temos os bichinhos, temos os desastres naturais, temos aqui os conflitos na nossa vizinhança, como nós temos ouvido no jornal. Mas a nossa confiança está posta em Deus. Sabemos que é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai nos deixar e nos guardar a qualquer momento e onde nós estivermos. Então a nossa confiança, dando uma vez em Deus, independente do lugar onde nós nos encontramos, nós ainda confiaremos e cremos que nós estamos debaixo da proteção de Deus. E é isso que move o coração do missionário. É isso que leva o missionário a levar a palavra de Deus aonde os países há perseguição do Evangelho. É isso que move aquelas pessoas saírem da sua nação, muitas das vezes largar os seus filhos e ir com a sua esposa fazer a obra do Senhor. E onde há perseguição. Então nós não devemos nos acomodar onde nós estamos. Nós não devemos permanecer parados onde nós estamos, porque aqui está tudo bem. Cabe a nós continuarmos perseverando e semeando a esperança, a viva esperança em Deus, a qual nós temos. Aleluia. Fala, Deus. Vemos que também muitos têm depositado as suas esperanças em suas posses, em suas riquezas. Em Lucas 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12. No versículo 13, onde temos o tema, a parábola do rico insensato, que nos diz assim: E disse-lhe uma multidão: Mestre, disse ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, que me pôs para mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus segredos e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E diria a minha alma: Almas, tem depósito muito bem, para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem serás? Assim é aquele que para ser junta tesouro e não é rico para com Deus. Muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira, buscando os bens materiais acima do reino de Deus, achando que a nossa segurança estará nas costas daquilo que nós teremos.
achando que se nós tivermos uma casa própria no Brasil, se tivermos ali um bem estabelecido, uma poupança recheada, nós temos ali na nossa confiança a garantia de uma vida estável e tranquila. Mas vemos que, segundo a palavra que o próprio Jesus proferiu, que nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. Devemos nos preocupar com as coisas do nosso Pai e não nos preocupar somente com a nossa própria vida. Muitas das vezes nós temos ouvido o Evangelho que tem sido pregado no Brasil, o Evangelho da prosperidade. É um Evangelho que, se você parar para analisar, é um Evangelho egoísta, egocêntrico, o homem no centro. Vemos que eles querem buscar e ter posse, e achando que é isso que é a vontade de Deus. Que se Deus não abençoasse, você não tem uma vida próspera, você não está na presença de Deus. Mas se você está na presença de Deus, você vai ter rico, vai ser próspero. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina a semearmos a palavra de Deus, a buscarmos termos tesouro nos céus, onde a traça não corrói e nem os ladrões dominam. Vemos então a importância de nós buscarmos a conhecer esse Deus que nos salvou. Deus já tem nos falado nesse culto a importância de buscarmos o conhecimento do Senhor e da palavra de Deus, para que nós possamos ter tudo aqui semear. Nosso pastor já falou concernente a semente, e para ele colher ele precisava ter semeado, mas para ele semear ele precisaria ter a semente também. E quantos de nós temos semente para semear? E quantos de nós temos a semente e estamos semeando? E para a pergunta a qual Deus tem nos despertado para essa tão grande salvação que nós temos mediante em Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós naquela cruz, aquele que se sacrificou e não poupou nem o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer, para que hoje nós tivéssemos a salvação, a alegria da salvação, a viva esperança em Cristo Jesus. Vemos também que na palavra de Deus, eu gostaria de ler uma história para ilustrar tudo isso que eu falei concernente à nossa esperança e à nossa confiança em Deus. Vemos ali no livro de Crônicas, no capítulo 20, vemos a história de um rei, o rei Josafá. Vemos que Deus concede a Josafá vitórias sobre seus inimigos. Vemos ali que o versículo 1 nos diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns de outros amonitas vieram a pelejar contra o rei Josafá. O versículo 2 nos diz: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria. Vemos que agora o rei Josafá se encontrava em uma situação complicada. Um grande exército estava vindo contra o povo de Israel. Uma grande luta eles teriam que enfrentar. Uma luta tão grande que ele tinha noção que ele não conseguiria suportar. Mas vemos a sua atitude no verso 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. 5. E pôs-se Josafá em pé na consagração de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do palácio novo. E disse: ah, Senhor Deus, de nós, pais, porventura não és tu Deus dos céus? Vemos que agora ele começa a discorrer a sua oração, mediante a dificuldade e a aflição que o povo de Israel estava passando. Ele, como rei, como um líder espiritual, um líder a qual tinha que governar aquela nação, ele tomou a atitude correta, foi buscar ao Senhor, e não somente
ele, mas propôs a todo o seu reino a buscar o Senhor. E vemos que de prontidão todos foram e buscaram ao Senhor. E agora ele se abre do coração diante de Deus em oração. Ele se derrama e coloca toda a sua aflição perante ao Senhor. E agora no verso 12 ele fala: Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Muitas das vezes nós não temos essa viva esperança, essa convicção da salvação em Cristo Jesus. Mas às vezes há momentos em nossas vidas que nós pensamos que não conseguiremos suportar. E que só resta nós clamarmos e buscarmos o Senhor, se assim nós queremos. Porque muitas das vezes tem pessoas na igreja que estão passando por dificuldades, por problemas, e se afastam do Senhor, achando que vão resolver os seus problemas sozinhos. Muitos pensam que, devido ao desemprego, ele saindo da presença do Senhor e buscando sozinho, ele vai conseguir. Sabemos que isso é um equívoco, mas lemos o segundo exemplo de Josafá. Se nós clamarmos ao Senhor, buscarmos o auxílio do Pai, Ele atenderá e nos ajudará. Tanto que nós vamos continuar lendo, que nos diz assim no verso 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaia, filho de Jeiel, filhos de Matanias, levitas do filho de Asaf. 15. E Jaziel disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessas grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O 17: Nessa peleja não quereis que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vemos aqui agora um Deus amoroso que ouve o clamor do povo, que se busca com sinceridade a Ele. Aquele que se doa, aquele que se nega a si mesmo e se humilha perante o Senhor, para buscar, crendo, tendo fé que Ele pode ajudar e fortalecer e resolver os problemas que nós estaremos passando. Vemos aqui que Ele levanta um profeta, a qual diz que Ele, o próprio Deus, iria batalhar aquela luta. Eu, meditando nessa palavra, eu lembrei de uma certa feita. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 6 anos e um de 3 anos que estão no Brasil agora nesse momento. Mas eu lembro de uma certa feita que o meu filho mais velho, de 6 anos, creio que na época ele tinha 5 anos, ele tinha seus amiguinhos brincando. Sei que uma hora ele chegou perto de mim, ele falou: pai, você é mais forte do que o pai daquele outro amiguinho que estava brincando? Eu não lembro a resposta que eu dei. Eu só lembro que ele fez essa pergunta para mim. Mas essa pergunta, agora, estudando essa palavra, eu lembrei a atitude do meu filho. A confiança que ele tinha na minha pessoa, o problema que ele estava passando com a amiguinha dele. Ele veio perguntar se eu, o pai dele, era mais forte que o pai do outro menino. E se eu falasse que eu era mais forte, eu não respondi isso, mas se eu falasse que eu era mais forte, eu creio que ele ia enfrentar o problema qual ele estava passando. Ele erguia a sua cabeça e ia enfrentar as dificuldades qual ele estava passando. E nós, como os filhos de Deus, nós temos que confiar no nosso Pai. Nós estamos passando dificuldades, vamos ao nosso Pai, vamos clamar a Ele, porque Ele é maior do que qualquer outra dificuldade que nós estamos passando. As lutas a qual Satanás tem tentado tirar da presença do Senhor, Ele é perdedor, mas o nosso Deus é grande, Ele é muito amoroso e Ele está pronto para nos ajudar. Basta nós buscarmos Ele, a pormos a nossa dificuldade diante do nosso Pai, porque Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai que nos ama e que está pronto para nos ajudar. O verso 18 nos diz assim: Então Josafá se prostrou com os rostos em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor.
o 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé, Josafá, e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Credes no seu profeta e prosperarei. Vemos que nós alcançamos a salvação mediante a fé. Alcançamos a salvação mediante a graça que vem através da fé, não vem através das obras, para que ninguém se glorie. E vemos que agora nós também devemos viver com a mesma fé. Devemos cada vez mais crescer e nos amadurecer nessa fé e nessa confiança para com Deus. Vemos que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como único Salvador de nossas vidas, nós descemos as águas, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nascemos agora da água e do Espírito. Somos um bebezinho espiritual. Nesses primeiros dias, como bebê, nós desfrutamos do cuidado do Pai, do cuidado daqueles que é qual Deus colocou em nosso caminho, nossos pastores, os nossos irmãos mais velhos, que estão nos instruindo e vão nos alimentando, trazendo o alimento da nossa boca. Mas há um momento que nós vamos começar a crescer. Nós vamos começar a desenvolver. E agora nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E esse crescimento na graça e no conhecimento nós vamos aperfeiçoando a nossa vida. Nós começamos a ter mais intimidade com o Pai e sabemos aquilo que Ele pode fazer por nós. E nós começaremos a aconselhar os novos que estarão chegando após nós. Então vemos que nós devemos sim buscar o conhecimento todos os dias para deixar de sermos bebezinhos espirituais e termos uma maturidade e de levar o alimento às outras pessoas. Porque a palavra nos diz que aqui nós devemos crer no Senhor nosso Deus e estar seguro. E crer nos seus profetas e prosperarei. Não somente em Deus, mas Deus usa os seus vasos, usa os seus instrumentos, que são as pessoas a qual Ele coloca sobre a nossa vida como liderança. Os nossos pastores, aqueles que estão ministrando a aula na nossa sala dominical, nós temos sim, eles são usados por Deus para nos trazer o alimento, para que nós venhamos sim estar alicerçados na verdade que é a palavra de Deus. E o 21 nos diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os amorreus e das montanhas de Seir, e vieram com perfidária e foram desbaratados. Vemos aqui que a atitude de Josafá após ouvir a palavra de Deus. O profeta proferiu-a dizendo que o próprio Deus lutaria a sua peleja. Agora ele tem uma outra atitude de fé, que é começar a adorar e exaltar a Deus antes da vitória. Vemos que muitas das vezes nós nos encontramos tristes, abatidos, meio às lutas e dificuldades que passamos lá fora. E não queremos deixar de adorar e exaltar o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós só louvamos e adoramos a Deus quando nós estamos na bonança, só quando Deus tem deixado a provisão, só quando estamos seguros. Mas vemos que quando nós adoramos e louvamos a Deus na dificuldade, nós estamos demonstrando fé para o nosso Pai. Nós estamos demonstrando que confiamos nele e confiamos na sua palavra. Vemos que muitas vezes estudamos sobre louvor e adoração. Louvor, nós louvamos por aquilo que Deus faz, os seus feitos, as suas maravilhas. Nós louvamos porque Deus lhe deu o fôlego de vida a nós. Nós louvamos porque Ele tem nos abençoado com um serviço, e nós louvamos às vezes com dias de oferta. Mas quando nós adoramos ao Senhor, é algo que vai além do louvor. É algo que nós produzimos dentro de nós naquilo que nós cremos. Nós produzimos fé a qual nós queremos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias.
simplesmente porque nós conhecemos quem Ele é e reconhecemos que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Reconhecemos que Ele é merecedor de tudo aquilo que nós possamos ter ou de ser, porque Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Infelizmente, há cristãos que nós podemos hoje em dia encontrar que eles têm uma fé, dizem que têm fé. Muitas pessoas podem dizer lá fora: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas as suas vidas não demonstram que creem em Deus. São pessoas que, ao invés de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor das suas vidas, eles simplesmente agregam Jesus Cristo na sua vida. Como seria isso? Eles não deixaram a sua velha natureza, a sua velha vã maneira de viver. Simplesmente colocaram Jesus mais um item em sua vida. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus. Eu louvo ao Senhor, mas eu continuo vivendo a minha velha vida. São pessoas que não entenderam, não compreenderam o que é a palavra de Deus, a essência de Deus. Porque a partir do momento que você realmente entende o que é Deus, o valor e a importância da pessoa Deus, você compreende que você não tem poder mais nada sobre a sua vida. Da mesma forma, você reconhece a autoridade de um professor de sala de aula. E um aluno se levantar e querer ensinar a tua professora. Não, nós entendemos que aquela professora que está na frente conduzindo aquela aula, ela tem a estrutura, a capacidade para nos instruir. E nós assim respeitamos tudo quanto ela nos ensina concernente à matéria que ela vai nos passar. Da mesma forma, nós reconhecemos a grandeza de Deus, sabendo que Deus é o nosso Criador. É o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E quando nós compreendemos isso, que Deus é o Criador, não tem como nós simplesmente agregar a Ele nossas vidas. Mas quando nós temos fé que é realmente Deus, nós entregamos a nossa vida a Ele. E a partir desse momento queremos que Ele governe nossa vida em todas as áreas. Muitas das vezes nós tentamos tomar a rédea da nossa vida, mas Deus Ele vem, nos corrige, nos exorta, e nós compreendemos que erramos, pedimos perdão e voltamos a fazer o que é certo. Mas aquelas pessoas que somente agregam a Deus, eles continuam no erro. Deus exorta, Deus mostra os seus erros, mas eles permanecem. Eu sei o que faço. Muitas das vezes eles falam. Então vemos a diferença da fé daqueles que têm Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Aqueles que creem realmente em Jesus Cristo. Infelizmente, é muitos aqueles que têm agregado a Jesus Cristo em suas vidas. Porque aqueles que agregam somente Jesus Cristo em sua vida, a Deus em sua vida, eles não têm compromisso com a obra de Deus. Eles não se esforçam em querer fazer a obra de Deus, porque eles só querem a bênção da salvação. Eles só querem as bênçãos a qual Deus pode lhe dar, mas eles não querem se envolver com a obra do Pai. Eles não querem, eles não sentem o amor a qual que Deus tem derramado em nossas vidas. Eles não entendem que Deus Ele quer salvar não somente a nós, mas a todo quanto venham a crer na Sua palavra e no Seu Filho amado Jesus Cristo. E se nós entendemos que é esse o propósito que Deus tem na nossa vida, nós não conseguiremos ficar calados. Nós faremos a vontade do Pai, porque nós pertencemos a Ele e nós queremos agradar ao Pai. Aleluia. No versículo 26 nos diz assim: e ao quarto dia se juntaram no vale de Iraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de Iraca até os dias de hoje. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com anudes e harpas, com trombetas para a casa do Senhor, e cheio de temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o rei Josafá ficou quieto
e o seu Deus lhe deu repouso e repouso em redor. Vemos aqui nesses versículos a qual nós lemos, após a vitória a qual Deus tinha dado ao povo de Israel nessa ocasião, vemos que agora nós voltamos para a casa do Senhor alegres, louvando ao Senhor. Quantos nos dias de hoje recebem a vitória da parte de Deus, mas não voltam para agradecer ao Deus? Muitos vêm à casa de Deus buscando as suas bênçãos, após receber a sua bênção, esquece do abençoador. Mas vemos que Deus, nesse momento, Ele nos fala: vai para casa, todo o povo vão para a casa do Senhor, continuar adorando e exaltando por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então nós estamos aqui porque nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, amém, irmãos? Sabemos aonde Deus tem nos tirado e aonde Ele nos colocou. E por isso nós enchemos nosso pulmão e adoramos e louvamos e engrandecemos o nosso Senhor Jesus. Porque sabemos que Ele fez grande coisa por nós. E Ele ainda há de cumprir as promessas que estão por vir sobre as nossas vidas. Vemos que aqui, depois dessa obra realizada no povo de Israel, caiu um grande temor nas nações circunvizinhas, sabendo a grandeza, vendo a grandeza do Deus do povo de Israel. Vemos que quando nós somos vitoriosos, aquelas pessoas que conhecem a Deus estão vendo o agir de Deus em nossas vidas. E eles começam a ficar trementes, reconhecendo que existe um Deus nos céus que cuida de nós. Então cabe a nós vivermos essas experiências, a enfrentarmos a dificuldade e as lutas, sabendo que essas lutas vai ser para a glória e louvor do santo nome de nosso Senhor Jesus. E vemos aqui no 30 que nos diz assim: e o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Vemos a promessa de descanso. Nós, como já foi dito, nosso descanso não é nessa terra. Nós somos peregrinos forasteiros nessa terra. A nossa esperança está calcada no céu de glória, aonde nosso Senhor Jesus Cristo voltará e nos levará, e ali será o nosso descanso eterno, aonde estaremos entoando louvores e adoração ao nosso Deus. E que essa promessa e essa esperança continue viva em cada coração, independente das circunstâncias que nós venhamos a passar. Mas rapidamente eu gostaria também de dar um outro exemplo, ou resumir devido ao nosso tempo, que é Josué. Livro de Josué. Capítulo 1. Vemos que Josué é sucessor de Moisés, a qual ali Deus libertou da escravidão do Egito. Devido à desobediência, eles tiveram que ficar mais tempo no deserto de Judá. Mas cabe agora o momento ao qual Deus tinha prometido deles herdarem a terra prometida. E ele levanta agora Josué para suceder Moisés. E no capítulo 1, no verso 7, ele nos diz assim: tão somente esforços e tem muito bom ânimo para eles o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque não fará prosperar teus caminhos e então prudentemente te conduzirá. Vemos aqui que Deus prometeu que Josué ia conquistar as terras prometidas de Canaã, mas ele deixou esses versículos como nós vemos agora, que nós devemos ter o cuidado de fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Vemos que agora, prosseguindo, ele santifica o povo. No versículo 3, ele pede o povo se santificar. E diz
Josué também ao povo: santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A partir daí, agora eles atravessam o Rio Jordão, a seco. A nação ali que eles estavam vendo, começaram a cair em grande temor dessa nação, vendo a proeza que Deus tinha feito no povo de Israel e estava fazendo, e vendo que eles estavam vindo para conquistar aquelas terras. Vemos agora que ele começa ali ouvir as estratégias que Deus daria para conquistar Jericó, a primeira nação. Vemos que eles foram totalmente obedientes a todos a regra que Deus colocou a Josué e o seu povo fazer. E vemos que eles conseguiram êxito numa grande vitória. As muralhas de Jericó veio abaixo e eles conquistaram Jericó. Mas só que agora o que eu quero chamar a atenção é no versículo 7, capítulo 7, perdão, de Josué. Que agora eles vão para uma próxima nação para conquistá-la. E agora diz assim: e prejudicaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabid, filhos de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Haveria uma ordem do Senhor para o povo que eles não deveriam pegar nada ali naquela nação. E vemos que ali eles vieram e pegaram um dos seus servos, Acã, veio e pegou algum despojo daquela nação. E ele escondeu em sua tenda. Agora vemos que agora no versículo 2, Josué, ele envia por Josué de Jericó alguns homens da Ai, que estavam junto a Beté, e vemos que ele, no decorrer, agora ele envia os seus espias para visitar Ai. Vemos que há um pulo do capítulo 1 ao 2. O 1 só relata o pecado dali que eles desobedeceram, um dos seus servos desobedeceu. Agora o 2, vemos Josué já tomando atitude para conquistar a próxima nação que era Ai. E vemos que ele manda os seus espias voltam falando: poupe o exército, não mande todos, mande 2.000 ou 3.000 apenas, porque a nação ela é fraca, vamos conquistá-la se ela é fácil. E vemos que ele não consultou a Deus nessa época, e ele foi, o seu exército foi, e amagaram uma derrota. O exército de Ai foi retirado do exército de Israel, e agora Josué ele começa a se lamentar, dizendo: por que, Senhor, fez-nos passar o Rio Jordão para vermos a morrer aqui? Agora ele começa a se lamentar, sendo que lá no capítulo 1 Deus tinha prometido conquistar. Mas por que ele não conquistou? Nós hoje, trazendo para nós, hoje nós temos a promessa da salvação, a nova Canaã, a nova Jerusalém. Nós temos a promessa, recebemos essa promessa. Deus nos libertou grandemente do mundo, uma vida de pecado. Mas agora cabe a nós atentarmos à voz do Senhor para nós continuarmos tendo êxito. Vemos que Josué não teve o cuidado de santificar o povo, não teve o cuidado de buscar ao Senhor nesse momento, saber qual que era a estratégia que ele deveria ter para conquistar essa nação de Ai. Muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira. Nós somos salvos, somos libertos, se enchemos de fé, e agora queremos tomar as nossas atitudes novamente conforme os nossos pensamentos, nossos conceitos e princípios, e amargamos muitas derrotas. Há muitos servos de Deus feridos que ainda estão se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo comigo? E talvez seja porque você não buscou a Deus antes de tomar as suas decisões e suas atitudes. Vemos que agora Josué, depois ele se arrepende, volta ao Senhor, o Senhor revela qual era o pecado que estava no meio do teu exército, ele traz a punição àqueles que pecou, ele santifica o seu povo, Deus dá a estratégia qual ele deveria conquistar a nação de Ai, e eles saíram vitoriosos dessa vez, porque eles confiaram no Senhor.
e eles tiveram cuidado de buscar o Senhor. Mas vemos um exemplo que nós devemos tomar para nossas vidas, até um cuidado, que por mais que nós temos uma viva esperança em Deus, por mais que nós temos a promessa da salvação, nós podemos evitar muitos problemas e muitas dores em nossas vidas se continuarmos vivendo conforme a palavra de Deus. Continuarmos atentando para esse Deus que nos libertou ao ponto de perguntar o que eu devo fazer nas minhas decisões. Ter o cuidado de saber qual a vontade do Pai. Porque a palavra de Deus ele não fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Paulo fala que nós temos que deixar de viver como meninos. Uma vez eu discorria com um menino, falava com um menino, andava com um menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino e comecei a agir como um homem. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não devemos permanecer como os meninos na fé. Mas vemos também na palavra de Deus, Jesus, numa certa feita, ele coloca uma criança no meio dos seus discípulos e fala: aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. O que seria isso? Ele não está falando para nós crescermos e amadurecermos, sim, na graça e no conhecimento de Deus, mas na confiança e no cuidado nós temos que continuar sendo criança. Termos o cuidado de pedir o conselho do Pai, sabendo que Ele tem o melhor para nossas vidas. É Ele que vai nos guiar e nos levar pelos caminhos que não vão trazer dor e sofrimento. Nós devemos ter esse conhecimento e agir dessa forma todos os dias da nossa vida. E nós devemos ensinar todo quanto aqueles que desejam receber a Jesus Cristo. Ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que ter a convicção da esperança com nós recebemos a salvação de Cristo Jesus. Para todo quanto aqueles que nos perguntarem, nós possamos responder, como diz ali em Pedro capítulo 3, 15. Se os irmãos leem depois, porque o meu horário já foi. Gostaria que os amados irmãos se colocassem de pé, por gentileza. Aí está comigo. Glórias a Deus. Essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que nós viemos a permanecer confiando nessa salvação que nós recebemos vitórias. Nunca nos esquecemos de onde Deus nos tirou e a qual a promessa que Ele nos deu. E que nós devemos a cuidar e zelar por essa tão grande salvação em nossas vidas. Nunca nos esquecendo por tão grandes benefícios que Deus tem nos dado, nunca deixando de ter um coração grato, um coração de adorador que exalta e glorifica o santo nome independente das circunstâncias. Porque essa vida passará e se nós permanecermos firmes e fiéis, nós herdaremos o céu de glória. E nós, como filhos obedientes, vamos atentar para a obra do Senhor. Vamos buscar a fazer a tua vontade todos os dias, enquanto nós estivermos nessa terra. Anunciar as boas novas da salvação a todas quando ainda não conhecem. Sentir a dor daqueles que não conhecem ainda. Ter a compaixão que Deus teve com as nossas vidas. Termos a compaixão daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Aqueles que estão alicerçando suas esperanças nas falsas esperanças. Estão